Neste vídeo falaremos sobre cicatrizes, o que elas representam segundo a linguagem do corpo de Cristina Cairo e como podemos desbloquear emoções, traumas ali contidos com a terapia manual, com a manipulação das fáscias. Então bora lá? Meu nome é Thalita Ramasa, sou fisioterapeuta, especialista em manipulação miofascial e terapeuta do corpo em atletas. E quero te dar as boas-vindas no meu canal. As cicatrizes trazem consigo toda a memória e todo o bloqueio relacionado ao momento da lesão. Então, tudo que estava passando, nós estávamos pensando, sentindo no momento da lesão, consciente ou inconscientemente, está em nossas cicatrizes. Fica ali registrado. E podemos pensar nisso tanto numa cicatriz que se forma após me cortar com objeto ou uma cicatriz de um pós-operatório. Ali estão registrados memórias. Num corte superficial, com um objeto cortante. Então, todo corte também tem uma representatividade emocional e podemos dizer que aquela pessoa foi ferida na sua forma de comunicar o seu meio interno para o externo. Em qual setor, qual parte da sua vida? Foi na mão? Foi em qual dedo? Foi no punho, no antebraço? Foi no joelho? Onde você se cortou? Onde você se sentiu ferido? E aí, todo o sistema facial vai então recuperar, né? O seu corpo inteiro vai se organizar para fazer um tecido cicatricial naquele local. E ali ficarão registrados todas as memórias e todos os bloqueios daquele momento. O que você estava pensando e sentindo em relação àquela pessoa e àquela situação que te fez se cortar. Já nas cicatrizes de um pós-operatório, nós vamos ter memórias ali relacionadas e registradas. Mas eu vou falar de cada pós-operatório, tá? Nós vamos entender um pós-operatório estético e um pós-operatório ortopédico traumatológico, desportivo. Qual a diferença desta formação de memórias que ficarão registradas na cicatriz do pós-operatório? Uma cirurgia estética mostra que a pessoa inconscientemente ou conscientemente se vê de uma outra forma. E ela pode trazer tanto um estímulo para ela, como a gente sempre fala, do físico para o emocional ou do emocional para o físico. Quando realizamos uma cirurgia plástica, estética, nós estamos tentando fazer esta mudança no nosso comportamento, na nossa forma de pensar e de agir, de nos comportar, e estamos usando um mecanismo físico para nos ajudar. Então, quando eu faço um procedimento estético e eu aceito aquela mudança, eu estou preparada para aquela mudança, a cirurgia ocorre super bem. E a minha cicatriz fica perfeita, fininha, normotrófica. Já num procedimento cirúrgico, um pós-operatório, traumatológico, desportivo, ortopédico, o que aconteceu? Na verdade, esse paciente provavelmente ele sofreu um trauma no momento daquela lesão, então já se tem memórias armazenadas que vinham em stand-by no seu inconsciente. E aí, no meu inconsciente individual ou coletivo, eu sofri o trauma. Na região, lembrando, específica ao que eu estou pensando, sentindo, no meu conflito interno, ok? Sofri a lesão, memória, tá ali. Aí o cirurgião vai e opera, faz todo o procedimento cirúrgico e faz a sutura do local. Minimamente invasivo, cirurgia aberta, independe. O tamanho da cicatriz vai ser proporcional de acordo com o médico, o que ele definir. E eu sempre gosto de ilustrar, né, com algumas histórias, que no momento da cirurgia, o que acontece? O cirurgião é aquele apaziguador. Ele vai pegar e vai reorganizar
todos os tecidos, todas as pessoas envolvidas naquela situação, naquele conflito, e vai reorganizar o seu sistema naquele local. E aí também toda a memória deste processo cirúrgico também fica registrado na sua cicatriz. Então agora que a gente já sabe algumas possíveis cicatrizes que são formadas e como que acontece a memória, né? Então ali na cicatriz ficam registrados memórias. Ok. Quando o paciente ele está bem, convicto dessa mudança, do que ele quer, do que mudou na vida dele, essas pessoas ele consegue entender e levar com leveza essas questões e resolver o seu conflito. Dizemos que no campo físico a cicatriz ela se torna normotrófica. Já quando o paciente ele sofreu esse trauma e ele não estava ainda entendendo a situação, por mais que o cirurgião foi lá e cicatrizou, fez todo o procedimento, ele ainda está rebelde, não consegue entender, os seus pensamentos ainda estão confusos em relação àquilo, àquela situação, àquela pessoa. Então a cicatriz, ela fica hipertrófica. Pode ser uma cicatriz de cesárea, pode ser uma cicatriz de um pós-operatório estético, onde até eu mesmo querendo aquela mudança, talvez ainda não faça tanto sentido para mim. Eu ainda preciso trabalhar algo no meu emocional para mudar aquele meu comportamento. Ou no procedimento pós-operatório de um trauma ortopédico, traumatológico, como eu já disse, a pessoa ela ainda não entendeu. Ela ainda sente raiva, mágoa, qualquer emoção negativa que ela ainda não perdoou aquela pessoa, aquela situação. Então esses sentimentos negativos ficam registrados naquela cicatriz. E aí ela fica hipertrófica. O nosso papel durante a reabilitação, né, o tratamento da cicatriz, tardia ou não precoce, é trabalhar as memórias que estão ali armazenadas e registradas de forma negativa e trazer a consciência para o paciente, trazer essa leveza de entender o que aconteceu, trazer para o consciente todas as memórias que estão ali registradas e que a gente precisa olhar para elas, trazer leveza para aquele acontecimento, entender o que aconteceu. Na minha prática clínica, eu sempre observei o período que o médico libera para a gente poder trabalhar a cicatriz do nosso paciente. Então, quando o paciente vem de imediato para a gente, nós vamos trabalhar todo o sistema por fora. Então nós podemos trabalhar sistema facial, que é o que eu faço, trabalhar com drenagens, ao redor. A cicatriz, muitos médicos, tá? Falando do meu campo aqui, né? Dos profissionais que me indicam, eles sempre me liberam a partir do 15º dia. E aí quando eu estudei a linguagem do corpo, eu fui entendendo o porquê disso. Porque nesses primeiros 15 dias, muita memória ainda está ali sendo entendida, foi trazida para o seu consciente, né, para o consciente do paciente, ele está entendendo. Ele está nesse processo de entendimento, de aceitação ou não, de trazer leveza, de cicatrizar e se harmonizar com aquela pessoa e com aquela situação. Então não é hora da gente mexer. A gente tem que esperar com que o paciente, junto com o seu consciente e inconsciente, resolvam aquela situação. E aí depois nós vamos ajudá-lo nesse processo final. E como vocês já sabem e me conhecem, eu não gosto de ficar aqui compartilhando vídeos e técnicas de como você vai liberar aquela cicatriz. Eu acho que, penso eu, que a gente tem que ter muito preparo e respaldo para poder fazer isso. Então não é liberando um vídeo aqui para vocês que vocês vão de repente começar a liberar a cicatriz. Até porque muitos vão achar que já sabem fazer e aí vão querer fazer na vizinha que tem uma cicatriz. Então o que eu trago aqui para vocês é a massagem cicatricial. Então
quando a gente faz as técnicas, né, realiza técnicas de manipulação do sistema facial no tecido cicatricial, nós vamos devolvendo o movimento para aquele local e quebrando aquela fibrose que se forma, aquele tecido, ele vai se reorganizando para então trazer uma cicatriz normotrófica. O tempo que a gente pode mexer, quando em sessão, por exemplo, eu uso tanto a técnica de terapia manual, então a manipulação das faces, uso, como vocês devem estar vendo ali na apresentação, a agulha de acupuntura, então agulhamento na cicatriz junto com a ventosa. Mas essa técnica eu explico, ensino e nós treinamos no curso que eu dou de pós-operatório. Na prática clínica, eu explico como podemos então tirar memórias, né, desbloquear essas memórias negativas através da agulha, tirando toda aquela tristeza armazenada, que é o sangue que sai quando a gente agulha, e a ventosa auxiliando esse processo. Junto, trabalhamos a linguagem do corpo, fazendo o paciente entender o porquê daquele trauma, o que ele sentiu durante o trauma, durante a cirurgia ou não, quando não é um pós-operatório, como ele está se sentindo, e vamos desbloqueando cada memória, cada sentimento que está ali registrada naquela cicatriz. E aí, gostou desse vídeo? Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido um pouco mais sobre as cicatrizes. Se você gostou, deixe seu like para ficar sabendo e se inscreva no meu canal, que semana que vem tem vídeo novo para você.